Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu. Quantos meses? Vamos de novo. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu. Diga comigo, 3 meses. Mais forte, diga 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Verso 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E você glorifica a Deus e pode se assentar. Preste bem atenção, serei muito bem objetivo, mas eu quero que você entenda, porque Deus gerou essa campanha no coração do nosso líder no culto de ontem. A Bíblia vai dizer que muitas das vezes Deus, principalmente no princípio, Ele se relacionava com o homem diante do Éden. Todos nós sabemos da criação de Deus. Em 6 dias Ele cria, no 7º Ele descansa. Depois Deus Ele cria o homem. Ele observa que não é bom para que o homem viva só. Nesse período a qual Deus criou o homem, nós sabemos que Deus descia na virada do dia para conversar com Adão. Até que um certo dia o inimigo toma a serpente conversa com Eva. Eva dá ouvido para a serpente, come do fruto a qual Deus disse que não era para comer. Bem rapidinho para vocês entenderem. Chega o momento de Deus se apresentar diante do Éden a Adão. Adão, ele passa por um período de vergonha, pastor Ricardo. Ele se esconde. Todos nós sabemos que daqui a pouco ele se apresenta diante de Deus. Ele vai olhar e vai dizer: culpado foi a mulher a qual o Senhor me deste. E todos nós sabemos que a partir daquele momento começa a ficar um pouco difícil o relacionamento entre Deus e o homem. Ainda nós observamos Deus ainda fazendo alianças no Antigo Testamento, quando observamos a aliança a qual Deus ele está para destruir a humanidade. Ele faz essa aliança com o homem por de nome Noé. Nesse período de destruição, a Bíblia diz que Deus entrega a Noé um projeto esse conhecido como a Arca de Noé, aonde Noé ele guarda a sua família, ele guarda a sua casa. Ao passar do tempo, também nós sabemos a respeito do primeiro homicídio, Caim mata Abel, e por aí vai, e a humanidade começa a se perder. Mas sempre nós olhamos e observamos que o nosso Deus é um Deus que sempre quis se relacionar com o seu povo. Ao passar o período, Deus começa a falar com Abraão, Deus começa a falar com Jacó, Deus começa a falar com José, até um certo ponto que nós chegamos no livro de Êxodo, e nós observamos Deus querendo se relacionar com o povo, tanto no Egito quanto no deserto. Ao chegar no livro de Êxodo, capítulo de número 25, observamos que Deus ele chama Moisés. Para onde? Para subir em cima do monte, porque em cima do monte há um projeto que Deus já tinha preparado para entregar sobre a mão deste homem. Olhe para mim. Observamos diversas vezes Deus se manifestando no meio do povo, através da nuvem, através da coluna de fogo. Só que o Deus a qual nós servimos é um Deus que gosta de estar bem próximo da criatura. Olhe para mim. Ao ponto de Deus olhar para Moisés em cima do monte, em Êxodo 25, e dizer: Moisés,
prepara uma arca para mim. A história vai dizer que em cima do monte, Deus, ele vai olhar para Moisés e vai dizer para Moisés como é a largura, a espessura, o que é que deveria ter dentro da arca, porque a partir daquele momento, a arca da aliança seria o maior símbolo no meio do povo de Israel. Quem me ouve, diga glória a Deus. Então todas as vezes que você olhar a arca da aliança diante de uma batalha, uma peleja, uma guerra, era o próprio Deus que estava presente ali. Olhe para mim. 3 coisas Deus pede para Moisés colocar dentro da arca. Quantas coisas? 3 coisas. Primeira, o maná. Segundo, a vara de Arão. Terceiro, as tábuas das leis. Maná representa a providência de Deus sobre a vida do povo de Israel. A vara de Arão representa a autoridade no meio das batalhas. E as tábuas das leis, que são os 10 mandamentos, representa a salvação de Deus sobre as nossas vidas. Eu já quero profetizar isso sobre a tua vida neste dia chamado hoje. Outubro, novembro e dezembro será o mês da providência, o mês da autoridade e o mês da salvação de Deus sobre a tua casa. Eu vou profetizar de novo para quem crê e para quem trouxe glória para entregar. Pode ficar tranquilo que esses 3 últimos meses são os 3 últimos meses da providência, da salvação e da autoridade de Deus. Então todas as vezes que a arca da aliança estava no meio do povo, ela representava a própria presença de Deus. Olhe para mim. É por isso que você vai ver o povo vencendo guerras, batalhas. Josué usa a arca da aliança para derrubar as muralhas. Entre outras e outras batalhas, você sempre vai ouvir falar a respeito dessa arca da aliança, aonde representa a presença do nosso Deus. Só que tem um porém. Moisés constrói ela. Passa um período no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5. A história vai dizer que os filisteus invadiram Israel em um período em que Eli e os seus filhos se corromperam. E o que é que o inimigo faz? Nós precisamos arrancar a presença de Deus do meio desse povo. Olhe para mim. O inimigo entra dentro de Israel e a primeira coisa, a única coisa que eles querem é a arca da aliança. Porque o diabo sabe que um homem de Deus, quando ele é tocado na sua espiritualidade, ele se torna alguém frágil diante do altar. Olhe para mim. A Bíblia diz que o inimigo rouba a arca a qual Deus projetou diante das mãos de Moisés. É tão grave o que está acontecendo que nasce uma criança e é colocado o nome de Icabó, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. O inimigo pega a arca da aliança, leva dentro do templo de Dagon. Templo de Dagon, Dagon esse que era metade homem, metade peixe. Eles pegam a arca da aliança, a presença de Deus, e colocam diante dos pés do inimigo. Quando os filisteus vai dentro do templo, a Bíblia vai dizer que diante da arca da aliança, a estátua do inimigo está caída no chão. Eles pegam, colocam a estátua dos filisteus de pé de novo. No dia seguinte, ela só não está caída, mas como está cortada no meio os seus membros, diante da presença de Deus. Eu não sei se você recebe isso aqui, mas eu preciso correr para liberar sobre a tua vida. Fica tranquila, diante da presença de Deus o mal não vai prevalecer. Ele até pode querer, mas sobre a tua casa a presença de Deus está lá. Sobre a tua empresa a presença de Deus está lá. Sobre a tua família a presença de Deus está lá. Ô bispo, e aí? 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa não será atingido.
Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Passa o tempo, ele morre. Samuel é profeta, sacerdote e juiz. Estou correndo aqui. Deus vai olhar para Samuel e vai dizer: até quando terás dó de Saul, sendo rei de Israel, sendo eu já o rejeitado? Há um direcionamento de Deus, a qual nós sabemos que Davi é ungido a rei neste período. Passa-se um processo, mas Davi é ungido a rei, mas não assume o trono imediatamente. Tem um período a qual ele espera para assumir aquilo que já estava preparado para ele. Ao olhar a história no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, observamos que Davi, ele assume o trono. Ele assume o quê? E aí chega o capítulo de número 6, que é o capítulo a qual nós acabamos de ler. Davi sabe que não tem como reinar sobre Israel se a presença de Deus não estiver com ele. Primeira coisa que Davi faz quando assume o trono de Israel. Coloca para mim, pastor Caio, por favor, 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 1. Davi está se assentando no trono. E tornou Davi a juntar todos os seus escolhidos de Israel em número de 30 mil. Quantos mil? Olhe para mim, aqui eu cheguei na mensagem. Quando Davi assume o trono, a presença, a arca de Deus está no território, está fora do território de Israel. Primeira coisa que Davi faz, ele entende que não tem como governar, reinar, pastorear, cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, se a presença de Deus não estiver com ele. Olhe para mim, olhe para cá. Primeira coisa que ele faz, ele reúne 30 mil homens. Para quê? Coloca o verso 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo de Israel que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Olhe para mim. Então Davi reúne 30 mil homens para resgatar aquilo que o povo de Deus perdeu. Olhe para cá. Davi senta no trono e ele diz: pega os melhores homens, prepara os melhores cavalos, prepara o povo de Israel. Por quê? Porque nós vamos atrás daquilo que é de direito nosso. Eu vou pregar, fica tranquilo que a mensagem está no pente. Vou liberar um decreto de Deus para a tua vida aqui hoje, nessa noite, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E recebe quem crê e pega quem acredita. Tudo aquilo que é teu não vai ficar mais na terra do inimigo. Deus está dizendo: eu estou te levantando para quê? Para resgatar, porque tudo aquilo que é teu vai voltar para a tua. Diga para alguém: vai voltar para a tua mão. Mais forte, diga: vai voltar para a tua mão. Olhe para mim. Davi vai entender que o que é dele, o que é do povo, tem que vir para a mão do povo. Mas tem um porém. Se Davi quiser ficar sentado reinando sem a presença de Deus, é um direito dele. Mas o que é que Davi faz? Ele se levanta. E ele está dizendo: aquilo que é de direito nosso vai voltar para o nosso meio. Ei, deixa eu liberar um decreto de Deus sobre a tua vida hoje. Eu não sei se você crê nisso aqui, mas eu preciso liberar. Ei, se você vir com fé hoje, nessa noite, hoje é a última noite que o teu marido coloca aquela bebida na boca. Se você crê nessa noite, hoje é a última noite que o vício permanece sobre a tua casa. Davi está olhando e está dizendo: até hoje não tinha, mas a partir de hoje vai voltar de novo. Vai voltar. Levanta a mão. A presença de Deus, ela vai voltar. Olha para mim. Coloca o verso 2. Ele diz:
nós vamos atrás da presença de Deus. Conselho de amigo: quer se arrebentar, vai sozinho. Mas se quiser bem sucedido, convida Deus para ser o seu sócio. Quer se arrebentar, vai na força do teu braço. Mas você quer ver as coisas dar certo sobre a tua vida, convide a Deus para participar dos teus sonhos, dos teus projetos, da tua chamada. Ei, chama Deus para cuidar dos teus objetivos, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Coloca o verso 3, pastor. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab. Da casa de quem? Olhe para mim, aqui está a chave da mensagem. A arca da aliança ficou por volta de 20 anos na casa de Abinadab. Quantos anos? Quantos anos? 20 anos a arca ficou na casa desse homem, que está em Gibeá. E Uza e Aió, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Verso 4, pastor. E levando da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. Verso 5. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, de pau de faia, como também com harpas, com saltério, e com tamborins, e com pandeiro. E, meu Deus do céu, o Davi estava feliz demais. Pagodão gospel estava tendo lá, o Ricardo. Coisa linda, por quê? Porque o povo estava feliz da arca de Deus estar retornando para o seu meio. Olhe para mim, posso falar sim ou não? Posso ou não posso? Não fica triste comigo não? Olhe para mim. O povo está se alegrando porque ali tem a presença de... Tem gente que parece que foi batizado num pote de vinagre, meu irmão. Não dá risada com nada, não fala com ninguém, é cara fechada. Sou assim, nem minha mãe me muda, nem meu pai me muda, não vai ser você que vai... Para. Quem tem o Espírito de Deus tem alegria. Quem tem o Espírito de Deus transmite a paz que está dentro dele sobre as outras pessoas. Ei! Esse negócio de você ser cheio do Espírito Santo de Deus e ser ignorante é outro espírito que está aí dentro. O de Deus não é não. Esse negócio de você ser fofoqueiro é outro espírito que está aí dentro. O de Deus que não é. Verdade. Por quê? Porque aonde tem o Espírito de Deus, tem unidade, tem alegria, tem união. Olha para mim. Por que é que eles estão felizes? Porque eles estão indo resgatar aquilo que se perdeu. Está preparado? Esse ano ainda é o ano da restituição de Deus sobre as nossas vidas. O diabo está gritando: levei, tomei, tirei, mas pode ficar tranquilo, tudo aquilo que é teu, Deus está dizendo: eu vou pôr na tua mão. Verso 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixavam pender. 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Misericórdia. 8. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ira dele contra Uza. Ou seja, a arca está para cair, ele vai colocar a mão para ajudar. Eu até entendo ele. Ricardo, se eu tivesse lá eu também ia fazer isso. Mas só eu, você não, Ricardo. Olhe para cá. Você está dando risada, mas seu Corinthians perdeu ontem, né, velho? Olhe para mim. E chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. Verso 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Verso 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed. Aí aqui eu finalizo. É mais ou menos assim. Davi está dizendo: como é que eu vou subir algo para o povo? Como é que eu vou subir algo para a minha cidade, sendo que Deus acabou de matar o camarada na minha frente?
Aí a Bíblia diz que começa a surgir rumores a respeito da vida de um homem conhecido como Obed-edom, o geteu. Este homem, a sua mulher era estéril. Este homem, a sua terra não dava fruto. E este homem, os seus animais não procriavam. Eu imagino alguém olhando dizendo: ó Davi, já que você não quer subir a arca de Deus, tem uma casa bem próxima aqui de um homem conhecido como Obed-edom. Nós podemos deixar a arca de Deus na casa dele. Coloca o verso 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu. Quantos meses? 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom em toda a sua... Olhe para mim, Ricardo, quantos anos ficou a arca na casa de Obed-edom? Na casa de Abinadab? 20 anos. Em 20 anos você não vê um relatório de nada que a arca operou na casa de Abinadab. Mas o que não acontece na vida de alguém em 20 anos, em 90 dias é o suficiente para Deus mudar a história de outra família. Levanta a mão e eu libero um decreto de Deus sobre a tua vida. Outubro, novembro, dezembro, a presença de Deus vai entrar. E Ele está dizendo: eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. Quantos dias? 90 dias. Olha lá, Caio, eu te amo. Obed-edom entra na sua casa. Quando ele entra na sua casa, a arca da aliança está colocada diante da casa dele. Olhe para mim, olhe para cá. Eu posso ver esse homem olhando para essa arca durante 90 dias, pastor Ricardo. E eu posso ver o primeiro mês Deus já mudando a história deles. Eu posso ver o segundo mês Deus mudando a história da casa deles. E eu posso ver em 90 dias Deus mudando a história da família dele. Olha para mim. É isso aqui, ó. Deixaram a arca de Deus na casa de Obed-edom. Deixa aí, pastor, pode deixar rolar. Durante 90 dias começou a correr um comentário. E qual é o comentário? Ô Davi, tu tá sabendo o que aconteceu na casa de Obed-edom? Se sou eu, já ia dizer: que foi? Deus matou mais um? Que foi? Aconteceu mais um homicídio diante da arca. Alguém vai dizer: negativa. A casa que não dava nada, o Senhor tem abençoado. Eu vou dizer de novo: a notícia vai correr. Não é de morte, é de prosperidade. Vai crescer. Vai crescer. A arca entra. E eu nunca vi alguém que se envolveu com a presença de Deus, a vida dele continua a mesma. Eu não sei o que está travado sobre a tua vida, mas no início dessa campanha, na segunda da conquista, vai destravar a partir de hoje. Profetizo sobre a tua história, profetizo sobre a tua casa. Pode ficar tranquilo. Até hoje foi escassez, até hoje foi sequidão, até hoje nada aconteceu, mas a partir de hoje Deus está dizendo: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou. Se coloca de pé. E a notícia corre. E qual é a notícia? O Senhor tem abençoado. Até hoje ninguém falava do Obed-edom, mas quando a presença de Deus entrou na casa deles, o nome de Obed-edom foi para lá no palácio de Davi. Eu não sei se você acredita, mas Deus te colocará em lugares maiores. Em lugares maiores.
E o Senhor, Davi, só não tem abençoado ele não, tem abençoado ele e toda a sua casa. Você acha que você está aqui à toa? Deus está dizendo, através de você os teus filhos serão abençoados. Deus está dizendo, através de você a tua família será abençoada. Alguém vai ter que ver Deus na tua vida a partir de hoje. Eu não sei o que está em escassez, eu não sei o que está estéril, mas Deus te trouxe hoje com a mensagem bem objetiva para te dizer: vai gerar, vai dar fruto, vai crescer. Ei, o que não acontece em 20 anos, em 3 meses, só porque ele acreditou, ele fez o quê? Ele acreditou. Em 90 dias, o que não aconteceu em 20 anos, Deus disse: eu vou fazer. Ei, sabe qual que é o resultado? Do lugarzinho onde ninguém nem sabia onde era, Deus pega o nome de Obed-edom e coloca no coração de Davi diante do palácio. Eu estou te apresentando o que a presença de Deus pode fazer sobre a tua vida. Deus está dizendo para você: fica tranquilo, eu vou te tirar de escravo e vou te fazer governador. Deus está dizendo: pode ficar tranquilo, eu vou te tirar de baixo, eu vou te colocar em cima. Outubro, novembro e dezembro, em 90 dias, Deus vai te levar. Levante as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vai ter virada de Deus na tua vida. Amém. Amém. Diga isso, amém. Diga isso. Amém. 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 Olhe para mim. Eu te ensinei o segredo da presença de Deus. Filma aí. E nós estamos em campanha. Nós estamos em quê? Se prepare, porque vai ter providência de Deus sobre a tua vida. Vai ter salvação de Deus ainda esse ano na sua casa. E vai ter autoridade de Deus na palma das tuas mãos. Sabe o que a Bíblia diz, Bruna? Que nesse período o Senhor abençoou a vida deste homem de uma forma extraordinária. Ninguém precisa acreditar em você. Se você crê que a presença de Deus pode mudar a tua vida, se prepare para viver o extraordinário de Deus. Olhe para mim, campanha é coisa séria. Campanha é coisa séria. Filma aqui, Jasper. Essa é uma arca da aliança. Está no telão? Pastor Caio, te amo. Isso é uma arca da aliança. É a mesma que eu estou segurando aqui nas minhas mãos. E esse mês nós estamos nessa campanha da arca de Deus, a presença de Deus sobre a minha casa. Olhe para mim. Primeiro eu te ensinei o que isso aqui pode fazer sobre a sua vida. Olhe para cá. Isso aqui é algo simbólico. É algo o quê? Simbólico. Aonde Deus olhou para Moisés e disse: prepara a arca, coloca 3 coisas: maná, vara e coloca os 10 mandamentos. Não tem como eu falar para você participar de algo se eu não te ensinar antes. Sim ou não? Sim ou não? A arca de Deus mudou a história de Obed-edom. Mudou ou não mudou? Mudou tanto que a notícia começou a correr. Esse ano ainda Deus vai mudar a tua história.